Boa noite, internautas. Boa noite, galera do portal JN Hoje. Nós estamos aqui. Primeiro, estou lisonjeada pelo convite e um convite maravilhoso. Estou na presença dela, minha querida professora Sueli. Sueli, é um prazer estar aqui contigo. Novamente, né? Falar boa noite a todos e dizer que nós estamos no seu podcast. Ele não é meu, ele é nosso, mas principalmente é o seu podcast. Galera, estamos com uma pessoa maravilhosa, um ser humano capaz de mudar vidas de muitas pessoas. Porque eu sou prova vida, sou quem sou porque passei por essa professora maravilhosa. Dei trabalho, dei um pouco, mas digamos que ela estava preparada para isso. Sueli, com vocês, Sueli Carimbé, boa noite. Como é que você está, Sueli? Quais as expectativas? Boa noite, Nicléa. Boa noite, Alírio. Boa noite A a todos, né? todos os internautas que estão nos assistindo, né? Eu estou bem, Nicléa, graças a Deus, estou muito bem. E muito lisonjeada com o convite Né? de Nayara e Alírio. E muito feliz de ser entrevistada por você. Digamos que nossa história é longa. Foram Sim, 3 anos de Sueli tentando me fazer ficar quieta dentro de uma sala. Que dei trabalho, eu dei. Eu confesso, eu dei trabalho, mas foi bom, não foi não, Sueli? foi melhor do que bom, foi ótimo. Ótimo, gente. Gostaria de falar um pouco, para quem não conhece Sueli, né, minha gente? Mas digamos que é necessário falar dessa história, de como você chegou em Tabela. É uma história. Bom, eu casei, né, com Caribé em Salvador, em 76. E em 78 tivemos Uhum. nossa primeira filha. E a mãe dele já tinha, né, a fazenda Gruta Baiana, que é a que nós temos até hoje. Ela comprou em 73. E houve um momento da vida dela que ela precisou que ele viesse embora, né? Porque ela só tem um casal de filhos, a filha É casada. mesmo, né? E ela precisou que ele viesse para ajudá-la. E nós viemos. Minha filha tinha 1 ano e 5 meses, a mais velha, só tinha ela, né? E um salto, né? Salvador, Montinho. Montinho, diretamente para Montinho. Já falei para minha família que se eu falecer em Salvador, serei sepultada em Salvador, porque minha família mora lá. É, Mas se eu falecer aqui, eu quero ser sepultada em Montinho, porque foi lá que tudo começou, não é? né? Então, aproveitando que nós estamos falando de começos, como é que começou a paixão pela educação? Como é que o fato. Há muito quem fala que o professor ele é como é que fala, um dom ser professor. Eu estou entre dom e necessidade e vontade. Porque um dom ele é algo dado. Mas eu acho que ser professor está nas nossas vidas. Como foi a educação adentrando sua vida, Sueli? Me conte. Olha, eu acho que eu já gostava disso. Porque quando criança eu adorava ensinar as crianças menores do que eu, da vizinhança, né, que tinham dificuldades com alguma tarefa de casa. Já gostava de brincar de ser professora. Ai, que legal. Mas eu não sonhei assim com ser professora, porque meu pai desestimulava muito a gente. Porque ele É. dizia, ele já tinha já era um visionário. Ele dizia que era uma profissão trabalhosa e pouco reconhecida, pouco valorizada. Então, nós éramos pobres, ele fazia muito sacrifício para a gente estudar, e por ele, nós não teríamos feito magistério. Eu não fiz magistério, eu fiz o curso científico em Salvador. Ai, que legal. Depois que eu vim para cá, Foi mas se quem me. descobrindo. Não, eu não descobri. Eu digo que eu não escolhi a educação. A educação caiu no meu colo, ela veio para mim, acho que mandada por Deus, eu creio. Uhum. Eu já estava morando em Montinho, mais especificamente passava a semana toda na roça, né? É. E toda sexta-feira a gente fazia um café com bolo, eu e minha sogra, para os trabalhadores, né? Quando eles chegavam Uhum. da roça, passavam lá na sede, tomavam um cafezinho. E um dia, um trabalhador, ele tinha 9 filhos, Nossa. morava lá, na fazenda da gente. Aí eu servi o café para ele, ele fez, dona,
A senhora sabe a leitura. Ensina nossos filhos a ler. Eu não quero que eles sejam igual a mim, que eu não sei assinar nem meu nome. É. Aí eu falei para ele, né, seu Manuel, eu não sou professora. Tinha um magistério, eu achava que eu não tinha condições de dar aula. Ele disse, dona, qualquer coisa que a senhora ensinar já está bom. Eu falei, eu vou pensar e domingo eu dou uma resposta para o senhor. Aí, na hora da janta, eu conversei com a minha sogra, né, com meu marido, eles aprovaram a ideia. Meu marido falou, não é para cobrar deles, não. Eu falei, ué, eu vou cobrar deles? De jeito nenhum. Minha sogra falou, não, mas ela pode buscar um contrato em Porto Seguro, porque É, né? Porque eles naquela pagam época a era professora, é distrito. pouquinho, mas paga a professora da roça. Aí ele falou, ah, para que isso? Eu não vou lá. Aí eu falei assim, mas eu vou. Né? Aí eu fui. Eu resolvi ir a Porto Seguro, era Parracho, o prefeito, e ele me perguntou se eu tinha ensino, né, o segundo grau na época. E logo ele assim, me deu uma autorização para bater meu É. contrato e eu me tornei professora assim, na roça. Ganhava meio salário mínimo. Sair de Montinho para em Porto Seguro receber não valia a pena, porque Nossa, era muito é. pouco. Aí eu ia de dois em 2 meses, ou de 3 em 3 meses. Eu Pra juntar lá um pouquinho. ia com minha sogra, aí era bom porque eu matava a saudade do mar, que eu tinha saudade do mar. É, né? Comia uma peixada e vinha É, embora feliz. com E eu certeza. comecei na roça. Eu não era ainda, não tinha o magistério. Eu tinha o segundo grau, mas não tinha magistério. E fui trabalhando usando a criatividade, pedindo orientação ao Espírito Santo. Trabalhava com realhas, com que os meninos conheciam, pedra, graveto, folhas. E assim, para eles aprenderem a Já trabalhando com matemática. metodologia Quando didática. cheguei na UNEB, muitos anos depois, eu fui entender que eu só fui lá para aprender o, O a nome. teoria, as Isso, teorias, isso, porque eu isso. já fazia, já trabalhava na prática, ia pela intuição e deu certo. Hoje eu sou apaixonada pela BNCC. E ela fazia muito isso, né? De Exatamente. toda ação, ela tem um fundo pedagógico, ela tem um fundo Sim, ela educador, tem, né? O né? porquê. É, ajeita aqui na cadeira um pouquinho. Então é isso. A partir dali, quando eu mudei para Itamaraju, eu entendi que eu precisava fazer o magistério. Uhum. E aí eu já entrei no segundo ano, porque eu já tinha o segundo grau, e fui aprender as E metodologias, nesse, fui e me nesse especializar. período, o que você considera maior desafio, além de todos esses, né? Não era algo planejado, foi algo é, necessário diante de uma Sim, realidade. sala Desa- multisseriada. Sala muito seriada. Eu comecei a estudar numa sala muito seriada. Eu começava, minha professora Erleide, amo a professora Erleide. Ela sofreu muito também comigo. Eu começava a fazer atividade na primeira série e para terminar o dia na quarta. Porque tinha que me dar alguma coisa para fazer, senão eu ficava quieto. Então, dentre desses desafios que a gente foi falando, né? A gente foi exemplificando todos eles. Me diz o que realmente, além de ser um desafio, te impulsionou a estar junto, estar querendo ser educadora. Qual foi assim, aquela virada de chave? Que a gente pode considerar virada de chave. Porque você, por exemplo, eu idealizei, a princípio, ser psicóloga. Eu cheguei a prestar vestibular na UFBA, fiquei como primeira suplente, casei, vim embora, não levei isso É, adiante. Mas eu descobri que, sendo professora, eu seria muito mais do que isso. Psicóloga e tudo mais, exato. né? E o maior desafio, eu acho que é para qualquer professor até hoje, são as questões sociais que o aluno carrega consigo. Porque você faz um planejamento, mas ele precisa ser repensado todos os A todo dias. momento. Eu me lembro de um exemplo de uma aluna no estadual, Fundamental 2. Naquela época, os alunos não tinham livros. Primeiro, o governo começou a distribuir livros de língua Uhum, portuguesa, né? Mas, assim, história, por exemplo, eu trabalhei história há muitos anos. Nós éramos polivalentes, né? Porque não tinha professor com formação, a gente uhum. estudava para dar aula. E eu passava atividades para casa, porque vocês tinham que copiar Tinha. Hoje o que é conteúdos atividade do complementar em quadro e faculdade? não dava É. tempo, né? Eram poucas aulas.
E um dia, uma aluna, ela chegou para mim e fez assim, professora, eu não passo tarefa para casa. Eu disse, mas minha filha, por quê? Eu preciso passar. Ela disse, eu não tenho como fazer. Eu vou perder ponto, porque a minha casa não tem energia elétrica. De manhã eu tomo conta de uma menina, à tarde eu venho para a escola. E à noite, como que eu vou fazer se eu não tenho energia? É, Aquilo doeu fundo no meu coração. Quer dizer, eu estava sendo cruel sem nem saber. exato. Aí aquilo foi uma virada de chave. Eu comecei a observar melhor as questões sociais da sala para saber que tipo de trabalho, que tipo de coisa eu poderia exigir. Então, eu não passei mais tarefa para casa. Comecei a trabalhar em grupo, na sala, tá, Enfim, né? enfim, Eu buscando também tenho. novas Exato. alternativas. Também tenho uma história parecida. Eu fui substituir lá no Lúcio Ferreira, João Oliveira, Lúcio Ferreira. E tinha um aluno que ele ia, tava com a roupinha rasgada? Tava com a roupinha rasgada e descalço, mas ele estava lá todos os dias. Todos os dias ele estava. Aí o que acontece? Pô, eu fui vendo, ele era chacota, mas ele ia descalço, com o livrinho dele direitinho. Lá vai Niclé comprar uma sandália. O que que é uma sandália pra gente, né? É, com certeza. Nada. Nós fizemos isso É, tantas vezes. ocorre que eu também trabalhei há um tempo atrás, 5 meses, na assistência social. E, porventura, também fui andar naquele bairro. Na mesma semana que eu fiz a substituição. Passa ele e os 6 irmãos. Só ele calçado. Aí eu vim entender. É todo um contexto. Assim como você falou de compreender essa realidade do aluno, de entender que nós precisamos adaptar a realidade, que o ensino é vivo, né? Se o ensino é vivo, ele vai ter que se adaptar. Sim, E o ensino é vivo no Brasil, nos contextos do Brasil, na realidade do povo brasileiro. Então, com aí é certeza. adaptação sobre adaptação. E eu entendo que essas viradas, essas possibilidades, essas oportunidades, enquanto educadoras que somos, nos fortalece, nos faz com que a gente compreenda, conceba a educação e transpire a educação. Isso, Eli, diante dessas realidades, eu acredito que você passou por várias. Muitas, Me muitas. conte um pouco sobre transições, por exemplo, professora polivalente, nós somos polivalentes. Então, me conte um pouco sobre essas transições. De repente, educadora de uma matéria, de um contexto, de repente, se virar dando aula de história, porque professor sofre, viu? Agora está, digamos que mais amparado. Mas os Uhum. professores lá que nós roçamos a educação, nós roçamos a educação, teve que se adaptar com contexto, com realidade, com metodologia, com didática, com tudo. Me conte um pouco dessas transições educacionais. É, foram muitas, né? Porque ou a gente se predispunha a ajudar a escola, ou a escola não funcionaria. Porque a região não tinha universidades, não tinha faculdades, não existia educação à distância, né? É. Poucas colegas puderam sair daqui para ir fazer faculdades, a sua faculdade em Linhares, em Nova Venécia, fora, no Espírito Santo, Uhum. né? Eu não pude fazer isso. A minha família toda é de Salvador, minha sogra morava na roça e eu tinha 3 filhas adolescentes. Então, assim, você elege prioridade. 3 filhos adolescentes e um rebanho de adolescentes que você teve que cuidar. Eu sou uma delas. Muitas eu acolhi em casa, alguns que vinham de É, fora para poder estudar. E é isso. Então, assim, a gente elege prioridades. Alguns anos exato. depois, a UNEB veio e eu fiz o curso de letras e tudo bem. Mas as transições foram muitas. Por exemplo, de repente cai no meu colo coordenar estágio. Eu fiquei, acho que 6 ou 7 anos, coordenando estágio do magistério. E essa foi, assim, uma experiência inesquecível. É. Também Porque foi para mim, estagiar. porque assim, aí eu achei tão engraçado. Eu andava essa Itabela toda a pé, visitando os meus estagiários, a pé. É. Aí um dia eu cheguei, no segundo dia do estágio, chego eu em um colégio aqui, distante, com a sombrinhazinha debaixo de chuva,
E o regente estava fora da sala. Aí eu falei, professor, o senhor não está deixando o meu pobre estagiário sozinho. Também, professora, a senhora é demais, viu? Quem ia imaginar que a senhora vinha aqui hoje debaixo dessa chuva? Aí eu brinquei com ele, mas eu não sou de papel, meu ilustre, eu não vou derreter por causa da chuva. Então, assim, tive casos de muitos estagiários que quiseram desistir Eu por questões chorava. financeiras. Eu Te- chorava. Tinha estagiário que dizia assim: eu não vou poder fazer o bolo no meu Era. último E, dia. né, Os gente, alunos já bolo de ficam estágio nossa esperando. época. Era, Esse bolos bolinho de enormes. hoje em dia que o povo chega com um bolinho desse tamanho. Aí ele dizia Como é assim: que é isso? os alunos já ficam esperando, professora. Como que eu vou me sentir? Eles vão ver a outra sala tendo bolo. Eu falei, mas você pode. A gente falava. Aí a Uhum. professora Ivanete, que Deus a tenha, a saudosa Ivanete, nós nos juntávamos para encomendar o bolo, para fazer o Era. bolo. Às vezes ela mesma fazia, porque ela era muito Uhum. talentosa, né? Então eu comprava os ingredientes, ela Uma fazia mente esse brilhante. bolo, era uma mente brilhante. Um pouco sem paciência, mas E uma mente brilhante. mas era o jeitão dela. É. Mas ela era maravilhosa, um coração enorme. E eu digo, você não vai deixar de fazer o seu estágio por causa de um bolo. É. Nós vamos providenciar esse bolo. E os colegas todos ajudavam, os colegas do estadual eram muito parceiros, muito unidos. A gente levava a situação na hora do intervalo e todo mundo ajudava um pouco. E a gente tomava a frente, fazia e tudo bem. E o final do estágio era uma festa. Com Era certeza. maravilhoso. Então, assim, essas transições são a escola de Uhum. vida, né? Que a gente perpassa e agradece a Deus por ter nos dado essa oportunidade de aprender tanto. E eu tive uma peculiaridade que eu estudei com minha mãe. Isso ali. Eu lembro, vocês duas foram minhas alunas na sala. Minha mãe era comédia. Amanhã eu pedi a professora para beber água. Não vai, não. Eu falei, não pedi pra você? Pedi pra professora? Era Era desse um jeito. sucesso. Não parecia mãe e filha na sala, pareciam realmente duas colegas. Até hoje. É, que Até coisa boa. hoje. Graças a Deus, eu tenho uma mãe maravilhosa, um pai A sua também. mãe é um encanto de pessoa. Muito Sueli. doce, E assim, nesses caminhos da educação, a gente tem muitas histórias. São muitas. diversas histórias. Mas basicamente, sim, gente, como é que tá a interação aí, né? No bate-papo, como é que a galera tá sentindo a nossa conversa? É conversa de educadora, mas digamos que todo mundo se educa junto. Então, vambora. Como é que tá aí, Nayara? As interações estão boas? Tem pergunta? Oi, gente. Se tiver, pode fazer, né? Lê o comentário ali de Welton. O Elton que estudou com a gente. O Elton. Hoje, meu colega de trabalho, muito chique. Ah, Baixa um pouquinho, Nai. Isso. Ah, o Elton, né? Vamos aqui ler o comentário de Welton. O Elton, é uma honra poder assistir o podcast de uma professora que marcou a vida de muitos professores hoje. Olha que povo chique. E na apresentação, a pessoa também tá ficando meio idosa, meio cega, viu, gente? é o quê? Eu, na apresentação do programa, uma pessoa cheia de conhecimento, muito eficiente, muito eficiente em tudo que faz. No caso, né, no aguardo, Sueli Carimbé e Cléia Macedo. Estamos aqui, gente. Epa, não pode fazer símbolozinho, não pode fazer. Ah, Mas estamos aqui muito felizes. Tô vendo aqui Ingrid. Ah, gente, obrigada. Aqui só tem qualidade. Qualidade. Esse ambiente aqui está um ambiente muito maravilhoso. Deixa eu ver. Miriam, um abraço, Miriam. Minha linda, como é que vocês estão? Gente, vamos embora compartilhar, que eu tô vendo pouca gente. Eu quero mais gente. Aqui só tem estrela. Vambora? Deixa eu ver. Que maravilha estar junto com vocês, minha gente. Ah, Sandrinha. Sandrinha é maravilhosa. Beijo, Sandrinha. Sandrinha, compartilhe. Quero mais gente? Traga mais gente. Ó, Jean Carlos. Parabéns a Lírio pelo programa. Trazer pessoas. Sobe mais um pouquinho, minha gente. Pessoas com o gabarito da professora Sueli Carimbé e Nicleia. Estamos aqui na atividade, meu querido. Ah, sim, nós nem chegamos nessa parte. Nossa maravilhosa escritora Sueli. É porque conversar com Sueli é aquela coisa, é tanta nostalgia, é tanta maravilha. ah, Vamos começar a adentrar o caminho da escrita. Esse caminho maravilhoso, né?
E fazer uma pincelagem de falar aqui claramente, gente, que as tipologias textuais e esse aprendizado que a gente teve em metodologias, eu tive com Sueli. Foi Sueli, a gente trabalhou em 99, Sueli, com o Haja Bahia, Sim. né? A gente começou ali, eu vim conhecer Cordel, Nós fomos para né? Ilhéus fazer Exatamente. formação. Exatamente. E nesse caminho, esse caminho de alfabetizar, porque alfabetizar jovens e adultos é de fato a oportunidade que a gente tem de conceber o conhecimento maduro, o Sim. conhecimento funcional, né? Uhum. Diferente de lidar com crianças que ele está descobrindo o mundo, o É. adulto ele já conhece o mundo. Ele só faz com que a gente fique mais ainda com vontade de ensinar, né? Então vamos para essa trilha de escrita, né? As nossas perguntas maravilhosas. Depois, gente, você faz umas coletâneas aí das interações pra gente, né? Chamar todo mundo que tá aqui e falar com essa galera para compartilhar. Compartilha, compartilha, compartilha. Like, beijinho, coraçãozinho, eu quero tudo subindo. Então, Sanícola é da ótimo. onde nasceu essa vontade de escrever? Certamente no caminho da educação a gente tá lá, né? Leitura escrita, leitura escrita. Da onde surgiu? Vou escrever, as pessoas precisam de me ouvir, né? De me sentir nas letras. Fala um pouquinho disso pra Bom, gente. eu sempre gostei de escrever. Sempre, desde criança. Porque sempre fui uma leitora voraz. Isso. A leitura promove. É uma consequência. A escrita é uma consequência. Quem lê, E escreve melhor. Isso eu escreve aprendi com melhor. quem? Com Sueli Carimbé. Porque você Assim. amplia o seu vocabulário. Eu digo que a leitura abre janelas na mente e portas no coração. Você se torna uma pessoa É verdade. mais reflexiva, mais sábia e começa a ver o outro de uma forma mais humanizada, né? Então você abre uma porta no seu coração, porque você passa a julgar menos Isso. e entender melhor. Eu sempre tive esse sonho de escrever um livro, de escrever, de ser uma escritora. Mas a vida vai traçando caminhos e você vai elegendo prioridades. Quando você tem filhos, pelo menos para mim foi É. assim, a prioridade foi a educação das minhas filhas, a criação, a minha família, né? Eu sempre dei prioridade à minha família e fui botando esse sonho numa gaveta, Guardadinho. guardadinho. Quando chegou a pandemia, eu comecei a visitar mais as redes sociais. E numa dessas visitas no Instagram, eu vi a professora Carla Souza falando de algo que eu não conhecia, a biblioterapia, que é a terapia através dos textos literários. E ela convidando para um café com biblioterapia no YouTube. Legal. Eu, na quinta-feira eu fui assistir, eu falei, eu gostei desse negócio. Aí ela foi oferecendo cursos de pequena duração, de uma semana, de alguns dias, gratuitos. Eu fui fazendo e fui me apaixonando pela biblioterapia, porque eu comecei a ver a literatura de uma forma melhor, mais humanizada ainda. De uma forma que não. Diferente até do que eu trabalhava. Apesar de eu sempre ter gostado de trabalhar com literatura, mas eu me via assim, evoluindo. E É. aí ela ofereceu um curso de formação Uhum. de um ano, né? Ou seja, não é algo tão supérfluo. Não, É aí eu realmente. paguei para fazer esse curso. Uhum. Eu ganhei um presente de aniversário da minha madrasta e usei o presente para pagar o curso e não me arrependi. Que Quando legal. passou a pandemia, estava no fim da pandemia já, eu já tinha tido sido internado, eu estava em A gente vai voltar nesse restabelecimento. período que é E importante a gente falar aí sobre eu, ele. eu, eu falei, isso que eu vou querer fazer para o resto da minha vida. Que legal. Eu estou para me aposentar, então vai ser a minha transição de carreira. A tristeza dos alunos, diga-se de Mas eu passagem. trabalhei mais de 30 anos e eu me aposentei em sala de aula em Guaratinga em Legal, né? 2022, dezembro de 2022. Deve ter sido Foi a emocionante. minha última experiência. E a biblioterapia me tirou os medos, me ajudou nesse sentido. Os medos, a autoestima aumentou. Eu descobri que eu era que eu podia, que eu era Uhum. capaz. E aí eu comecei a escrever, né?
fábulas, eu gosto muito de escrever fábulas, poemas, crônicas, contos, e publicar em diversas antologias. Eu tenho textos meus publicados em 8 antologias. Ai, que maravilha. E aí, em 2023, eu resolvi escrever meu primeiro livro solo, infanto-juvenil, que é esse livro aqui, Que eu tive o prazer de ler. Elsa e a Águia que não sabia voar. Que é uma história de encorajamento, de empoderamento da mulher. A águia é uma metáfora que eu uso para enaltecer a mulher, para dar asas à mulher. E hoje eu trabalho com um clube de leitura com pré-adolescentes, faço o que eu tenho paixão, mas usando toda a técnica da biblioterapia. Exato. Eu não quero que meus alunos me digam o que é que o autor pensou. Para mim, o que interessa é como ele sentiu o texto. Exatamente. Que sentimento esse texto despertou em você? É o que Que falta emoções? Muito, O que esse texto pode trazer de ensinamento para a sua vida, de aprendizado? Eu tive a oportunidade de ser alfabetizada, assim, de aprender, de conhecer. Eu falo muito de alfabetização, gente. Não é porque a alfabetização, ele é o início. Mas eu concebo a alfabetização o tempo todo. Eu concebo o aprendizado o tempo todo. A alfabetização é eterna. Exatamente. E esse sentimento eu tenho. Nós vivemos uma sociedade que não consegue interpretar. Não consegue. Ele não consegue sentir as palavras. Às vezes, ele pega um único significado e carrega ele como uma cruz. Sim. Sendo que o nosso português é uma língua viva, é uma língua construída. Não é o latim que está em desuso, mas não tão em desuso assim. Né? Porque a gente, né, escuta o latim não como uma língua comum, mas a nossa língua tem palavras provenientes dele. Então, digamos que ele ainda existe o uso dele. Mas o que eu quero falar, a importância da leitura, a importância de fomentar a leitura. Esse livro que começamos ontem, um livro na terça, com a turma da terça, e na turma de quarta, ontem, um livro. Eu criei um projeto, literatura junina, né? Porque eu digo que a literatura é uma fogueira que incendeia os nossos corações, através dos textos literários. E aí eu quis envolver as mães. Então, cada semana, porque é uma vez por semana o meu encontro, né? Via Google Meet, né? Online. Eu tenho uma aluna do Rio Grande do Norte. Encontra a mão do MEC. Eu tenho aluno do Rio Grande do Norte, eu tenho aluno de Salvador, eu tenho de Eunápolis, eu tenho de várias cidades da Bahia e de fora da Bahia também. E cada semana, 2 mães vão participar, elas estão lendo o livro que o filho está lendo, e ela vai participar nos questionamentos, na interação, nas reflexões. Ontem foi sensacional. As mães saíram de lá com a alma lavada. Mas é justamente isso. Entendeu? Então, estão lendo junto com os filhos, então está unindo mãe e filho. Olha que coisa maravilhosa. Né? Eu tinha essa oportunidade, minha mãe estava comigo, eu que não lesse perto dela não, para ver. Enfim... nessa conversa que a gente estava tendo aqui, até um pouquinho fora do ar, que eu estava contando um pouquinho da minha andança pela assistência social, 13 anos, e agora o retorno à educação, haja vista, me formei, né, no magistério. A minha primeira formação foi magistério, depois passei por vários cursos, parei em biologia. Só Deus sabe por quê. Mas tentei serviço social, me perdoem, minhas queridas amigas docentes, tentei 5 vezes. Não deu muito certo, porque... Enfim, vocês são maravilhosas. Mas, voltando à temática da leitura. Nessa conversa que a gente teve, e eu acabei falando que acho que a maior dificuldade em trabalhar com essa juventude, isso considerando no âmbito social, no âmbito maior, ou no âmbito social, eu já vou levar para o trabalho com famílias. É perceber que eles não têm perspectiva. E isso acaba. É a famosa síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Infelizmente. Essa é a maior mazela humana. A mazela humana que se acostuma com o dinheiro do Bolsa Família, que não enrica. Minha gente, não enrica, pelo amor de Deus, não enrica. Dá uma condição
acima um pouco da miséria, né? Porque sai da linha da pobreza, sai um pouco acima da miséria. Mas o ser humano não pode mais. Você vai identificar essa situação aí, você vai se identificar com o livro que eu vou falar aqui, que eu estou Exatamente. trabalhando com os meninos, é O Velho e o Menino. E o velho diz para o Isso, menino que ele tem que observar se ele é criatura ou criador. Que exato. a criatura é aquele que se acostuma com tudo, que aceita que os outros façam a cabeça dele e que está sempre terceirizando culpas. Ele não assume as É, suas culpas. A culpa é exato. do governo, a culpa é da escola, a culpa é da Secretaria de Educação, a culpa é do colega que mexeu comigo na sala, a culpa é do professor que não sabe dar aula. Ele nunca Exato. consegue reconhecer os próprios limites, porque é uma coragem você ser imperfeito, se aceitar como imperfeito. Então, quando você passa a assumir a sua responsabilidade e deixa Uhum. de terceirizar a culpa, você avança, você Com deixa de ser certeza. criatura para ser criador. Porque aí você vai em Já busca. dizia Pedro Demo, Paulo Freire e outros tantos educadores que são Uhum. questionados hoje. Um dia nós vamos sentar aqui para falar sobre eles. É, nós já dizia antigamente que a gente precisa ser o ator Da nossa da história. nossa história. Eu diria mais. Só quando você Ator e é o criador, diretor, passa a ser criador, exatamente. você passa a Criador, ser. ator, diretor. Precisamos ser protagonistas. Isso. Nós precisamos entender em que momento da vida nós estamos. A leitura proporciona isso. E totalmente. Proporciona a possibilidade de sonhar, de conhecer, Sim. de evoluir, de amar. E eu A vou mais literatura dá além, tudo, eu vou tudo mais isso. além. Quando você chega para um adolescente, principalmente, uma criança ou um adolescente, você diz assim: não faça isso, porque isso é errado, você vai quebrar sua cara lá na frente, papapá. Entra por aqui, sai por cá. Primeiro, porque o córtex Hum, frontal do adolescente não está pronto e ele não exato. consegue reter essas informações por muito tempo. Não. Não vai adiante. Mas se você quer passar uma lição, um ensinamento, e você quer que ele reconheça que ele está agindo errado, conte uma história que fale daquilo que você quer passar a mensagem. Contextualize. Conta uma Contextualize, né? história, não precisa dizer a ele, ó, eu estou Aham. contando para você aprender, não. É, Você conta uma história. Você cria até a história, inventa uma história que tem aquele assunto que você quer passar. exato. Ele pode fingir que não deu importância nenhuma, Já mas dizia a história de Pedrinho e o Lobo. isso, mas aquilo vai ficar É, reverberando na cabeça dele durante um bom tempo e ele vai sim aprender a lição. Se você quer educar alguém sem ser a bruxa do 71, conte uma história. exato. As histórias ensinam e educam muito. Pode crer. Aham. E mais adiante, cada obra e cada participação aqui, porque você me mostrou várias participações, né? E que é importante, é o que cada uma representou para você e representa. Aproveito para pedir para contar a experiência que você teve no Covid. Já emendar o assunto para chegar nesse ponto Pois é, importante. eu tive uma vivência, um encontro com Jesus no quarto do hospital, né, Uhum, AMES, onde eu fiquei internada há 22 dias, eu e meu marido, ele ficou 15, 14 dias, eu fiquei uhum. 22. É, eu escapei por pouco, porque não era o meu dia, porque Jesus foi misericordioso conosco. Eu fiquei com 60% do pulmão comprometido, em poucos dias. Eu não entrei mal, não. Nossa. Rapidamente evoluiu. E o médico foi observando e pediu uma tomografia, eu fui fazer e na volta eu cheguei de lá muito mal. O fisioterapeuta estava no quarto me esperando e ele logo proibiu logo determinou que eu não poderia mais sair do leito. Era banho no leito, Nossa. tudo no leito, né? Não tinha como ir a banheiro, nada, nada. E eu, naquela noite, eu fiquei muito mal. Febre alta, pressão foi lá para cima. Eu não tinha nem pré-diabetes. A glicemia foi para as As alturas. alturas e muita falta de ar. Aí eu estava só com aquele catéterzinho, aquilo já não serviu mais, eu tive que ir para máscara, o máximo. E o médico chegou, né, o especialista, ele falou para minha filha, que estava acompanhando a gente, ficou morando no hospital com a gente, minha filha que é enfermeira, Tati. Ele disse: olha, se amanhã
ela precisar de mais um pouco de oxigênio, vai ter que entubar, porque isso aí é o máximo. Está no limite. É, o limite. E aí eu não conseguia respirar, aquele mal-estar, dores no pulmão, em todo o corpo. Aí eu digo, eu acho que dessa noite eu não passo. Eu pensando comigo, que eu não aguentava falar. Aí eu É. disse, agora é hora da conversa. Aí eu disse a Jesus, né, que eu sabia que eu tinha chegado a minha hora e que eu não ia chorar, não ia espernear, eu estava pronta. Claro que eu estava sentida de não me despedir da minha família, Né? mas tudo bem. A hora que ele quisesse, eu estava pronta. Mas se ele quisesse, de alguma forma, Né? me deixar por aqui mais um tempinho, eu não ia Então, achar né? ruim, né? Mas ficava a critério dele. E aí me deram injeções e muito remédio, eu dormi. Eu estava com a febre muito alta e eu sonhei. Eu acho que eu sonhei, né? Que eu estava numa praia, deitada na areia, junto de um barquinho, e estava se formando uma tempestade muito forte. Nossa. E eu eu estava mal. Eu não conseguia nem abrir os olhos. Aí eu ouvi uma voz dizer assim: Sueli, levante, pegue o remo e vamos comigo remar na tempestade. Meu Deus. Que convite Aí eu bom. disse assim: eu não aguento nem levantar. Aí a voz disse assim: aguenta sim. Levante e vamos remar na tempestade. Aí eu abri os olhos e quando eu olhava era Jesus. Aí Ai, ele coisa disse: não maravilhosa. se esqueça que eu sempre vou estar com você. E aí eu acordei de madrugada com a roupa ensopada de suor. Eu não lembrei do sonho. Eu não lembrei do sonho. Né, de Entendeu? imediato. Não contei a Tati porque eu não lembrei. Pela manhã, o médico veio fazer a visita. Me auscultou, eu não estava bem, mas eu passou a febre, né? Aí A ele tempestade passando, né? eu já tenho problema auditivo e a Covid piorou, eu não estava escutando, não podia usar aparelho no hospital. Aí eu vi ele conversando com Tati, a cara dela não, já passou para mim que o negócio não era bonito. É. Aí eu fiz assim, doutor, eu tô mal, né? Aí ele fez assim, é uma tempestade, vamos remar. Eu não tinha contado Nossa esse sonho para Senhora. ninguém. Aí eu Recado falei, direto. aí, Recado aí direto. veio na mente, na mesma hora, o É. sonho. Aí eu falei, vamos remar sim, eu vou remar. Já entendi o recado. Aí ele saiu, Emocionante. eu falei para Tati, Tati, como é que ele sabe o que Jesus falou para mim no meu sonho? Ela, como assim sonho? Aí eu Como contei. assim, Jesus? Aí ela, não foi um sonho, ele esteve aqui te visitando, pode É. crer. E como a senhora não está lembrando, ele usou o médico para te dar a mensagem, para te dar Exato. o recado. Então eu falei, eu já sei o que, é que ele quer me dizer, porque os marmitexes, do jeito que vinha o meu almoço, ia pro Ah, lixo, porque eu não tá. podia voltar, porque era Covid, né? É. E aquilo me doía o coração, porque tanta gente passando fome, mas eu não conseguia comer nada, só banana da terra e uns mingauzinhos que vinha nos copinhos. Eu falei, pois de agora em diante, Jesus, eu vou remar. Eu vou comer o que vier. Talvez eu não consiga comer tudo, mas eu sei que eu vou ter que remar para sair dessa. E aí, a minha recuperação foi tão rápida a partir desse dia, que um dia, todos os dias pela manhã, colhiam meu sangue. Aí teve um dia que colheram pela manhã e à tarde. Aí Tati foi reclamar Uhum. com ele. Falou, doutor, isso é um absurdo, ela tá com os braços pretos, furados, já não tem mais veia que pegue. É. Que é isso? O laboratório errou. Ele, não, fui eu que mandei, porque Não eu acreditei. desconfiei do resultado. Não Achei que acreditei. era de outra pessoa. A melhora dela foi tão significativa que eu achei que era de outra pessoa, mas não é. Sua mãe está melhorando a olhos vistos. Amanhã eu Pois vou é. fazer um teste com ela fora da sala. Se ela aguentar caminhar, descer a rampa, logo, logo ela vai ter alta. E eu subi e desci a rampa. Ou seja, Jesus me remaste. visitou. Eu Remaste. remei. E Jesus Remaste. esteve comigo naquele leito. Com E aí eu certeza, disse a ele: Sueli. Jesus, eu vou aproveitar essa nova chance. Me mostra as pegadas que eu vou seguir. Com certeza. Estamos aqui com essa presença ilustre Pois e com é. essa história, gente, é para tocar mesmo, porque toda palavra de Deus é palavra viva. É palavra E viva. é para aproveitar, a gente pegar aqui o gancho, quem está falando de leitura, mas leva esse gancho para sua vida. Leva a importância das dificuldades, elas chegam, eu estou emocionada, porque na vida de todo mundo tem a sua oportunidade, porque é uma oportunidade, passar por essa tempestade e crescer. Com Porque certeza. sempre temos a oportunidade de crescer.
Quando doer, quando desesperar, quando não tiver mais jeito, lembre-se que tem. Sempre tem. Exato, e sempre haverá, a partir do momento que ainda tiver o sopro de vida dentro da gente. Exatamente. O que você acreditar, né? Exatamente. Vamos ver como é que tá as interações, minha gente. Esse povo tá gostando da gente? Ah, não tá gostando não, tem pouca gente. Pouca gente. Já falei para vocês compartilharem essa live. Compartilha. A cada compartilhamento haverá o quê? Um conforto no coração. Mais pessoas vão ter contato com essa presença maravilhosa aqui que nós estamos. Me diga aí, minha gente, qual a experiência de vocês com a leitura? Qual o ponto importante da vida de vocês? Porque a leitura muda. Estudar, conhecer, educar-se, né, Sueli? Eu tive a oportunidade de dar aula no Aja Bahia em 99. E eu lembro claramente de toda a nossa formação enquanto educador, falar da importância de reconhecer as vivências, né? A gente aprendeu lá o que hoje se fala muito, né? A questão da vivência. Eu posso até conhecer um pouco de leitura e escrita, mas a pessoa que a gente vai conversar sabe da vida. Tem toda uma história, todo um contexto para dizer. E como era bom estar. Teve época, gente, que eu e Maninha e mais outros colegas, que foram vários que Sueli colocou no caminho, vai dar aula. Foi a oportunidade, a primeira vez que teve contato real com o ensino, né? E era uma oportunidade financeira para jovens que estavam sem saber o que fazer, estavam terminando o Tinha uma magistério. pequena bolsa, né? Não era bolsa que me salvou em 2013. E detalhe, eu me formei com 15 anos e meio. Muito jovem, não tinha nada o que fazer, a não ser aprender. E essa oportunidade do Aja Bahia, eu digo que hoje eu tenho uma visão de mundo E as totalmente... viagens, né? Foram Exato, maravilhosas, os aprendizados. exato. Mas aquele contexto que a gente passou, a gente foi uma turma que aprendeu no primeiro ano as metodologias. Primeira, se eu não me engano, foi de geografia, com nossa querida e amada Jace, né? Deus a tenha. Saudosa. Jace. Depois a gente teve metodologia, deixa eu ver, geografia, depois história, depois foi Ciências, teve de todas, matemática. Isso, Língua portuguesa. E a gente foi assim, entendendo o que hoje o pessoal vê na faculdade. A gente viu no curso técnico, né? Mas a gente vê na faculdade muito superficialmente, não é, Nicléa? Não era como a gente. Não. Eu me lembro, Cristiane, eu já trabalho com ela, nunca vou esquecer. Cristiane me deu um trauma desgramado. Cristiane ficou bem assim, no primeiro ano. Nossa querida Cristiane Coelho, sua secretária. Na matéria dela, a gente tinha que estudar LDB. Mande aluno, adolescente, ler leis. Ah, ela teve um jeito. Eu quero um paralelo. A gente tinha que pegar a LDB antiga e a LDB atual, ler e para ver as diferenças. E dizer o que tinha de diferença uma lei. É um livro. Mas todo professor precisava passar por isso. Aprendemos LDB. Eu aceito LDB por causa de Cristiane. É de suma importância. Com certeza. O professor conhecer a sua lei, a lei da educação. Criatividade. Sabe quem aprende de criatividade? Com Nisa. Nisa foi a que fez a primeira feira de ciência no municipal. A primeira feira de ciência no municipal. Naquele dia eu tomei uma surra que eu tava tentando manhã. Enfim, mas vocês tinham que ver, meu povo. Era outro tempo. Manhã rodando municipal. Vou pegar os cascudos. Imagina o que você aprontou, hein, Nicléa? Um anjo. Um anjo tinha asas. E o que acontece? Merece. Exatamente. Gente, é muito bom falar dessa experiência, de falar como hoje eu sou alguém, porque essas pessoas maravilhosas impactaram a nossa vida. Nicléa, eu fiz pós-graduação em EJA, né, Educação Jovens e Adultos, no IFBA, e tive o prazer, a alegria de trabalhar na sala de aula com a EJA 1, lá em Guaratinga, dividindo a sala com uma grande amiga, Débora Leila. Foi sensacional.
E eu comecei a. Aí traçamos um projeto, eu falei com ela, ó, com o diferente se trata, trabalha diferente. Não adianta querer trazer as É. tarefinhas da criança que está alfabetizando durante o Não dia, funciona. É outra não realidade. funciona. E aí nós começamos a trabalhar com eles. Primeiro eu fiz uma enquete, fiz uma entrevista, sabendo da vida, da infância, das Não é? preferências, fiz cruzamento de dados, quem tinha gostos parecidos. Depois perguntei para eles: eu escrevo, vocês gostariam de ver Uhum. a história de vocês? Para a gente ler na sala a história de Exato. vocês em vez dos livros? Quem quiser vai me dar um Foi documento perfeito. autorizando o É. que eu faço. Se não quiser, coloca o nome, a gente E inventa é a outro. materialidade de estar Não, ali eu quero o presente. meu nome. Todo mundo queria o nome. E aí eu escrevia as histórias, os contos, às vezes envolvendo dois, três na mesma história, quando eram Uhum. paralelas, né, conhecidas, conhecidos. E foi um sucesso. E também trabalhávamos com as profissões deles. Os espanadores de Isso. café, acho que nunca ficaram tão felizes, porque eles contavam para gente É quantas sacas reconhecimento, conseguiam gente. pegar por semana, É, quanto, quanto recebia por saca. E aí a gente criava os problemas em cima do trabalho deles, as com donas de certeza. casa, as, as, as funcionárias do lar, entendeu? Então, assim, Exatamente. a gente trabalhava. Vamos fazer levantamento da cesta básica, Isso. quanto você ganha, quanto você gasta, quanto A dá para listinha da compra. economizar. Então, assim, não houve evasão. Começamos com 36 alunos, terminamos com Isso 28. com Isso EJA é um não é sonho. visão. Isso não é evasão, Porque entendeu? o Então, EJA, assim, gente, ó, o adulto, ele tem toda uma realidade. Ele está envolvido com a sim, realidade dele. E ele não perde tempo. não, Então, se o aluno do EJA não está na sala, certamente ele não achou interessante estar na sala. não, não Ele é. viu que aquilo não era ele, que aquilo não representava, que aquilo E não outra tinha a coisa, ver com é ele. uma ilusão o professor achar É isso. que um adulto, ele é uma folha de papel em branco. Não. Ele não é, ele traz toda a sua história, ele traz todo um contexto e ele já sabe muito matemática na cabeça. Exato, ele não Ele passou sabe, incólume sobre a vida. ele faz a leitura de mundo, como diz Aham. Paulo Freire, né? Ele sabe fazer a leitura de mundo. Então, como é que você vai tratá-lo como uma criança? Ele se sente inútil. E aquilo ali passa a não fazer sentido para ele. Se não Exato, faz a sentido, palavra-chave. ele Por que vai ele cair estaria fora. ali? A vida Não dele tem porque é ele uma está vida ali. sofrida, é uma vida preciosa. Todas as nossas vidas são preciosas. E para o adulto do EJA, é mais precioso ainda estar ali. Ele está quebrando barreiras, Exatamente, sejam exatamente. culturais, sejam de tudo que aquela história, o papagaio velho. Não aprende a falar, aprende sim. Quantas vezes a gente já escutou isso? Muitas. Então, São as crenças limitantes uhum. que os antigos botaram na nossa cabeça e que a gente carregou pela vida. Quantas e É. quantas coisas a gente deixou de fazer porque ouvia essas frases que são crenças limitantes. E é realmente limitante. Se hoje a gente né, consegue compreender a visão de mundo, hoje o mundo globalizado é a possibilidade da gente estar aqui, estar transmitindo para qualquer parte do mundo, seja para Cabo Verde um dia. Um dia estaremos global. Vambora trabalhar isso aí, Aline. Me poupa que eu vou ficar só em tabela. É ruim, hein? O Enfim, mundo te espera. exatamente, o mundo me espera. Essa é uma estreia Com maravilhosa. certeza. Então, seguindo na nossa conversa, que é uma conversa boa, depois você vai me Hum, falando como é que estão as interações, né? Eu diria o seguinte: ela é se ótima. você fosse indicar um primeiro livro, nós vamos falar agora de todas as idades, porque nós educamos. Qual seria o primeiro livro para uma criança? O que você indicaria para uma criança? Criança começando a ler. Ah, tá, 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 tá. É porque se ele não ler também, a gente bota as figurinhas para ele ver. Olha, eu não limito muito essa É, questão de idade. Porque, exato, por exemplo, eu trabalho com idoso com histórias infantis, que elas exato. tocam muito mais ao coração. Então, tem vários, depende do tema que você quer abordar, né? Uhum. Por exemplo, no clube de leitura, eu comecei em 2023. Aí eu primeiro eu disse a eles, antes da gente, porque eu digo que eu sou a capitã do Balão Mágico, que a leitura é uma viagem, a gente já viaja Exatamente. pelos países onde acontecem as histórias que a gente lê. Eu disse a eles, antes da gente sair por aí em busca de aventuras, nós vamos viajar para dentro de nós mesmos. Uhum. Precisamos trabalhar as nossas emoções. Então, fui trabalhar com eles o medo, a raiva. Comecei pela raiva,
Pedro vira porco-espinho. Não tem um Praticamente livro divertidamente. melhor para você trabalhar a raiva com uma criança. Mostrar para ele, você vira porco-espinho, o que é que você sente? Como é que fica seu corpo? O que é que você sente? A Né? raiva, você pode passar para ele, é uma coisa natural, é normal do ser humano. Todo mundo sente raiva. Só que nós não podemos deixar a raiva nos dominar. Exato. Porque quando a gente deixa a raiva nos dominar, às vezes a gente é uma pessoa de bem e acaba cometendo uma loucura e pode estragar a vida para sempre. Quantas pessoas cometem crimes por causa que não souberam dominar a própria raiva? Então, trabalhar a raiva é maravilhoso. Entendeu? Com Esse livro é certeza. muito bom para trabalhar a raiva. O medo, nós temos vários. Temos o Casaco da Pupa, temos Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque de Holanda, que é maravilhoso. Então, assim, a história de Chapeuzinho Vermelho, por sinal, eu fiz duas versões dessa história. A história do Chapeuzinho Vermelho contada pelo Lobo e a história do Chapeuzinho Vermelho contada pela vovó. Porque a gente só olha as coisas por um ângulo. Nós julgamos muito. Então, eu vou publicar essas duas versões. Legal. Porque elas estão, assim, mostrando como todo mundo merece uma segunda chance. Por que que o lobo era mau? Alguém ensinou ele a ser bom? Então, tem todas essas Não sei se questões. você lembra, Sueli, de um programa de rádio que faz, acho que era Dona Heleninha, que contava histórias. Eu lembro de parar Sim, para sim, ouvir. sim. Olha, Me lembro claramente disso, de sentar na frente do rádio para escutar as histórias. quando a criança já está de Tinha toda a 8 ou 9 anos em sonoplastia. diante, Alice no País das Maravilhas, esse é um livro lindo, maravilhoso, ele traz muitos ensinamentos, porque você tem que analisar quais os ensinamentos esse livro traz para a Ah, criança. exatamente, a O que adequação. que você pode trabalhar com essa criança? Não é a leitura pela leitura, ler por ler, ele lê a cartilha. Exato. Olha, E reproduz silabicamente. olha, o colégio que eu trabalhei em Guaratinga, o Instituto de Educação, teve uma ideia fantástica. Eles abriram uma turma da EJA à tarde para alunos oriundos da PAI. Que legal. Foi muito legal. E aí, nesse ano, o pós-pandemia foi dramático, né? Muitos alunos Foi. desistiram de estudar, então havia poucos alunos. Então a gente ficava naquela coisa de não conseguir completar a carga horária. E aí eu fiquei realfabetizando, eu peguei uma carga horária, a minha disciplina, mas faltava 7 aulas. Então eu ficava dando Gente, não tá atendimento. tedioso não, viu? É porque a pessoa É, é imperativa. realfabetizando alunos que já estavam lá no sexto, sétimo ano e não sabiam ler. Mas aí, um dia, a coordenadora falou assim, olha, eu vou mandar É o um café. rapaz Café que me veio dá sono. da PAI para a senhora alfabetizar. Eu falei, eu não sou alfabetizadora. É. Eu não sou. Mas a gente tenta. E olha só que interessante. Ele chegou, 21 anos. Ele, especial, né? Aí ele disse assim, professora, muito prazer. Aqui na sua frente está um velho que trabalha na roça e um menino que não aprendeu a ler. Eu achei Oh, tão que lindo. lindo. Aí ele disse assim, eu disse assim, ah, que bom. E você quer aprender a ler? Eu quero muito, porque eu quero ser poeta. Oh, Eu quero ser poeta. Eu falei, então você vai ser poeta. exato. E ele é repentista. E ele começou a declamar, mas ele não conseguia gravar. Isso. Aí ele disse assim, eu falei, você já é um poeta? Olha você declamando aí. Ele falou assim, como eu sou poeta, se eu não sei Ai, que escrever uma maravilhosa. e não consigo lembrar depois. Eu falei, mas você sabe gravar? Eu falei, mas o poeta já vive dentro de você. Você sabe gravar áudio? Ele disse, sei. Eu falei, pois é, quando vier essas ideias, você grava o áudio e manda para mim. Não é? Que enquanto você não aprender a ler, eu vou escrevendo no caderno para você, eu empresto minhas mãos para você. Aí ele, a senhora vai fazer isso por mim? Eu falei, vou. Ele, sabe o que ele me disse? Eu não quero aprender na cartilha. Eu falei, por quê? Porque eu passei 9 anos elas tentando me ensinar na cartilha e eu não aprendi. Eu disse, onde você quer aprender? Nos poemas. Porque é justamente o sentido. O que fazia sentido para ele. Aprendizado, ele Fui é na- assim, ele é vivo. Fui na biblioteca, peguei um livro de Patativa do Assaré e trouxe e li um poema para ele. Ele chorou sobre o homem da terra, né? Aí ele disse: esse homem sou eu sou um homem da terra, eu trabalho na terra. Eu quero aprender a ler nesse livro. E ele estava aprendendo mesmo. A galera que tá chegando aí agora, né, na educação, isso aí é Paulo Freire, viu? Quem vocês criticam. E ele aprendeu a ler, tá? Aprendizado tem que ter sentido, gente. Tem que ter sentido. É.
Tem que fazer sentido para o aluno. Exatamente. Ele precisa ser concebido. E para quem não sabe, a educação brasileira não ainda trabalha com o método Paulo Freire. Acho que as únicas vezes que a gente vê o método, ele foi no pensamento do letramento, né? Porque o letramento, essa palavra letramento, é como se a gente materializasse o conhecimento. O letramento é isso, ele materializa o conhecimento. Então, o que ele queria aprender? O que fazia sentido para ele? O poema. Então, aquilo só faria sentido para ele, poema. Ele, 21 anos, parecia Uhum. uma criança. Aí eu fiz alfabeto móvel, levei para ele, e aí quando ele conseguia descobrir no poema, identificar as letras que ele tinha no alfabeto móvel, ele sorria, ele ficava feliz, ele pulava na sala. Então, assim, fez sentido para ele, Exato. entendeu? Fez sentido. Então, o diferente, você não educa mesmo igual a todos os outros. O diferente tem que ser educado de forma diferente. Exato. É esse o sentido da coisa. Assim, E eu fiquei muito feliz de Deus ter me dado essa oportunidade, porque eu nunca tinha trabalhado com uma criança assim, né, um jovem, né, com o problema, com a síndrome que ele tinha. E ter essa oportunidade de trabalhar com o que ele queria. Ele me disse como devia alfabetizá-lo. Não foi eu. Ele me deu as dicas. Exato. E eu segui as pegadas. Só isso. Então, nós estamos encerrando, chegando à parte final, o que dói meu coração. Faz tanto tempo que essa conversa é maravilhosa. Mas, basicamente, antes de puxar o encerramento, vamos começar a fazer essa reflexão sobre qual o papel do educador no Brasil de hoje. O Brasil de hoje, Sueli, pós-pandemia, pós tudo que a gente conhece. O Brasil de hoje, Sueli, que muita gente não consegue interpretar. Ou que a gente vai abrir aquele Facebook que tem um rebanho de letra maiúsculo e minúsculo, que eu não consigo entender aquilo. Me dá um nervoso eu sair do Facebook. E estão encolhendo, né? Os jovens estão encolhendo a língua portuguesa, né? Eles estão abreviando as palavras. Mergulhados em telas. Meus alunos do clube, eu trabalho também a escrita criativa e terapêutica. Mas eles já não mandam mais. No início mandava as palavras abreviadas, eu digo, eu não corrijo. Porque a palavra não é escrita assim. Isso é uma linguagem de internauta. Eu não estou trabalhando nesse nível. Eu quero que vocês mandem na língua, de verdade. Porque senão vocês vão esquecer a própria língua, né? Aí vai falar dialeto. Eles se acostumaram com isso, né? E bom, que é um desafio. O professor, a minha análise hoje é que o professor ele está muito sofrido. O desrespeito, a desvalorização. Tem cada história que eu vejo que eu fico assombrada. Gritante. A sociedade precisa acordar. A criança está vindo de casa cheia de ódio, houve discurso de ódio, ele acha que ele pode xingar o professor, ele acha que ele pode desrespeitar. É uma coisa horrível o que o professor está vivendo nesse momento. Então, precisamos nos unir, buscar força. Eu sou da época que um rapa de professor, a gente já exatamente. Em depressão, então, assim, o professor me chamou a atenção. Agora, eu esquecia rápido, né? Eu tenho um pensamento, mesmo nos momentos que eu não estava em sala de aula de língua portuguesa, que eu trabalhei história, trabalhei as metodologias, mas eu sempre trabalhei leitura. O aluno precisa ler. Ele precisa ler. E ele precisa escrever. Por quê? Escrever à mão. Por quê? Verdade. Aquilo que você digita, 10% vai para o seu cérebro, 90% vai para o HD do computador. Exato. Se você escreve à mão, 90% você assimila. Então, o aluno ele precisa escrever. Ele precisa ter tarefas para casa todos os dias. Ele precisa chegar em casa. Eu dei um mini curso para os meninos do clube. Que legal. Mostrando para eles. Eu dou esses cursinhos assim de graça para eles, porque é importante. É importante. Eu disse a eles, olha, quando chegar, almoça, toma um banho, almoça, descansa, vá fazer a atividade daquela aula que você assistiu hoje. Lá na escola, você é aluno ou você é estudante? Aí eles, estudante, eu digo, não, lá você é aluno. Estudante você é em casa se você estudar.
Se você pegar o que... Porque você não aprendeu lá. Você entendeu. Você vai aprender se você escrever. Mesmo que a escola não passe a tarefa de casa, escreva o que você compreendeu antes de você ir dormir. Porque a nossa memória, grava o que houve, a memória de curta duração. Se você dorme, amanhã você só lembra de 2%. Agora, se você escreve, vai para a sua memória de longa Exato. duração. Aí você grava, aí você aprendeu. Chegar na semana de prova, você não precisa ficar doido para estudar. Bote seu aluno para ler e escrever. E, Essa é a base. e a juventude, aliás, todos nós temos essa facilidade de aprender. A gente tem que como assim, ajustar o método de aprendizado. Por quê? Por exemplo, eu, às vezes, me pego cantando música que eu não canto habitualmente. A minha mãe passa o dia inteiro com rádio no último volume. Eu aprendo as músicas tudo. Aí me dá uma raiva depois que eu me tiro as músicas da cabeça. Mas por quê? Por conta disso, o aprendizado, ele vai acontecer. Ele está acontecendo. Inclusive, ele está acontecendo agora. Né? Voltamos ao encerramento. Que conversa boa, meu Deus. Que coisa maravilhosa. Mas falando um pouco sobre essa questão dos nossos futuros, nosso futuro no Brasil. Nós estamos falando das indicações do livro, não terminamos, vamos agora indicar. Nós chegamos a... Não, falamos, né, das indicações, falamos das indicações. Eu só quero indicar um livro para todas as idades. Isso. De 7, de Chega 8, mais, de Sueli, 8 chega a mais, 100 Sueli. anos ou mais. Uhum. Todo ser humano, se não leu, tem que ler pelo menos uma vez na vida O Pequeno Príncipe. Sim. É um clássico da literatura universal, o terceiro livro mais lido no mundo. Eu tenho uma amiga. Uma das lindas histórias. Se ela estiver assistindo, ela vai lembrar. Tem toda uma simbologia por trás. Isso. Professor de história pode explorar, porque por trás daquelas simbologias está toda a Segunda Guerra Sequência Mundial. didática, esse povo precisa conhecer sequência didática. Precisa conhecer a nossa antiga sequência didática. Pois é. Sueli, Então, chega mais, Sueli, chega mais, Sueli. O Pequeno Príncipe Eu também. precisa ser lido por professores, alunos, pais, mães. Sim, Todo sim. ser humano deveria ler. Traz lindas E histórias. outra coisa, assim, uma coisa muito importante sobre assim, esse caminho do conhecimento, esse caminho da leitura, esse caminho de aprendizado. O livro, gente, ele possibilita. Claro que a gente não vai desmerecer os outros meios, métodos de aprendizado. Um vídeo, um filme bem indicado. Maravilhoso. Eu nunca vou esquecer de ter assistido, acho que foi Mauro que colocou a gente pra assistir, Carpe Diem. Fui eu. Pronto! Aí, ó. Eu já assisti aquele Carpe filme Diem. umas 10 vezes. Maravilhoso. E ele fazia com que a gente entendesse qual o significado de aproveitar a vida. Curta o dia, carpe diem. Viva o dia, aproveite o dia. E aproveitando desse aproveitamento... Também vou vender meu peixe. Exatamente! Chegamos nele! Esse livro vocês deveriam ler também. Ele traz aqui vários temas que vocês podem discutir com seus alunos. É uma enaltação à mulher, é um incentivo a que a mulher não deixe que cortem suas asas, que ela pode e deve voar, tá? A gente passou muito tempo com uma asa cortada para que a gente não voasse. O patriarcado está aí, Tá né? voltando, Ainda né? vivo. Mas tá voltando. O número de feminicídios mostra isso. Exato. Esse livro, Elsa Yaga, que não sabia voar, ele trabalha vários temas, inclusive também o desprendimento, de você deixar ir quem você ama, deixar ganhar o mundo, deixar partir. Então, é uma história que eu me inspirei nas mulheres fortes que eu fui conhecendo na minha vida, a começar pela minha mãe, minha sogra, e muitas mulheres que cruzaram o meu caminho, principalmente aqui em Itabela. Foi espelho para eu compor as minhas personagens. Então, muita gente, para mim, foi Elsa e muita gente foi Criselda, da minha águia. Então, eu indico, quem quiser adquirir o meu livro, só fazer contato comigo, né? Porque ele não está em nenhuma plataforma, porque eu não editei muitos exemplares, então não valia a pena colocar, eu vendo diretamente. Eu já vendi quase todos os meus livros para fora de Itabela, para fora da Bahia.
Que coisa triste, né, meu povo? Eu Vambora vendi, dar não, no valor. lançamento eu vendi. Não posso dizer porque as pessoas que compareceram compraram. Foi legal. Fiz lá no estadual, em 2023, mas vendi muitos livros para fora, para outros estados. Com Graças a certeza. Deus. É, Um desses tá livros, viajando, uma tá mulher que indo. comprou na minha mão, de São Paulo, ela está com leucemia, e a filha veio da Austrália para visitá-la, levou para os filhos. Que Então, meu livro está legal. voando por aí. Exatamente. Elsa é uma águia e ela quis voar longe, né? Foi para a Austrália. Mas é Então, isso. gente, ó, uma novidade para vocês. Nós vamos disponibilizar descrições do livro, do vídeo, enfim, de tudo que está aqui, porque a gente precisa realmente enaltecer quem é daqui, quem trabalha aqui. Tem 3 livros aqui para serem Infelizmente, sorteados, com o meu viu, coração Nicléa? partindo. Como é que vocês vão fazer o sorteio? Tem 3 livros Exato. para sortear. O comentário mais interessante. A gente vai sortear. Estamos chegando à parte final, para nossa tristeza, né, gente? Que coisa triste. Oi? Enfim. Fala aí, Alírio. Fazer um sorteio. Não sei se fica legal. Pra gente fazer um sorteio no colégio. Legal, legal, legal. Pode, vocês podem Legal. fazer onde quiserem. Eu estou doando 3 livros para o sorteio, tá bom? Aí nós vamos fazer um sorteio aqui. Lá no Luiz Eduardo eu já fiz sorteio. Já? Já, porque eu faço um trabalho social lá, né? Eu vou até recomeçar para semana que vem com algumas meninas, adolescentes. Eu doei um para a Biblioteca do Estadual. No dia que eu fui também para o encerramento de um projeto de leitura no Municipal, eu sorteei um lá. E já tinha um na biblioteca que Márcia comprou na minha mão e doou. E aí eu sorteei para os alunos. Mas vocês podem doar para a escola que Aí quiserem. nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um sorteio aqui na transmissão e vamos fazer 2 sorteios nos maiores colégios do município. Nos colégios, é. É a melhor forma. Isso. Beleza. Olha, O importante é que os alunos tenham acesso, né? para nós foi uma honra estar contigo. A Matamos honra a foi saudade. toda minha. Esse bate-papo foi delicioso. Maravilhoso. Lembramos de Teremos tantas mais, coisas. teremos mais. Oh, Porque é importante. Aqui, ó, já houve um sorteio e tinha que ser ela, a maravilhosa, minha colega de trabalho, Guiomar. Episódio. minha querida amiga Guiomar, Sendo companheira de Vivi. muitas décadas. Guiomar é um sonho. Maravilhosa. Começou a nossa Maravilhosa. história lá no Manuel Ribeiro Carneiro, quando o Rui era diretor, que eu ia acompanhar estagiários. Ela sempre me deu muito suporte, muito apoio. Que Aham. bom, Guiomar, que você está por aí. Obrigada. Gente, nós estamos encerrando com muito amor. Gostei muito, houve interações. Tem algum recado aí que a gente deixou de dar? Fala. Esse povo falou com a gente. Tem que falar com esse povo maravilhoso. Olha que povo. Que chique. E o povo não saiu da live, não. O povo não saiu da live, não. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uns minutinhos de interação que é preciso. Né? Porque a pessoa já não tem mais a idade que tinha. Eu vou fazer uma dedicatória no Sueli. livro de Guiomar, se vocês Exatamente. me permitirem. Posso? Sueli, vou te contar. Depois eu faço. A vida Quando toda terminar a chamando live. manhã de véia. Sua véia. Aí me dou conta que eu estou cada vez mais longe. Olha na minha cara. Olha quem está envelhecendo. Olha, nós a partir do podcast vamos colocar um monitor só para interação. Eu acho interessante. Muito interessante. Muito interessante. Pera, que meu celular, ele não é ele é um celular novo. Por ser um celular novo, eu passo nervoso com ele para aprender a entrar. Mas, pronto. Estou chegando aqui agora. Ser humano. Vamos ler e ver essa galera. Que galera maravilhosa. Gente, agradecer a presença de todos junto com a gente. Oh, meu Deus. Guiomar, Ingrid, Eduardo, Peninha. Oh, Peninha maravilhosa. Eu gosto de Peninha. Quanto tempo não Não vejo é? Peninha? Peninha é um alento para a vida. Um ser humano alegre o tempo todo. Eu amo Peninha. Eu vi também, na hora que eu estava lendo, Anthony, que é o neto de Peninha, menino maravilhoso. Gente, que maravilha estar com vocês. Teve a interação de Welton, enfim.
toda essa turma, gente, muito obrigado por estar com a gente. Muito, muito, muito obrigado. Lembrando que o podcast é seu. É meu, é nosso. É seu podcast. Então, nós estamos aqui, principalmente, para dizer a importância das vozes da educação. Eu peço licença literária para acrescentar vozes, porque a gente precisa todos bradar pela educação no Brasil. Com certeza. Todos bradarem. Enfim, uma honra estar contigo. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Meu coração dói por isso. Passava aqui. Nós vamos ter que fazer um pod, sabe de quê? Jogando um carteado, um trem assim. Muito Pronto, bom. aí derruba, né? Que não pode. Enfim, muito bom estar contigo. Muito bom estar com você, Sueli. Que honra. Que honra, que maravilha. A honra é minha em estar com vocês. Né? Nicleia, Alírio, Nayara maravilhosa. Nayara maravilhosa. Os 3 foram meus alunos. Eu tenho a maior alegria de dizer isso. Me orgulho muito deles, foram excelentes alunos, entendeu? Foi um tempo bom, inesquecível que eu vivi naquele colégio, que era estadual Antônio Carlos Magalhães, hoje é estadual Paulo Freire. Né? Mas foi um Legal. momento ímpar na minha vida, 23 anos de trabalho naquele colégio, e que eu só tenho boas recordações. Exato. Memórias Muita história. afetivas maravilhosas. Muita história. A luta que a coitada da Arlete teve para poder Nossa, conseguir foi reunir uma a nossa turma para poder excelente escolher diretora. a camisa, a cor da camisa da brigaiada, que era a cor da camisa da formatura. E vocês tinham respeito Misericórdia. a ela, tá? Quando ela falava, todo mundo... Era outra época, minha Era gente. outra época. Foi Gente, maravilhoso. beijo, tchau. Tchau. Como foi Muito bom. obrigada a todos os internautas que se fizeram presentes. Obrigada a você, Nicleia, maravilhosa. Obrigada, Imagina. Nayara. Obrigada, Lírio. Obrigada a todos, né, que estão nos assistindo, porque eu não tive como acompanhar. Não vou citar nomes, porque senão eu vou ser injusta, né? Aí depois eu vou olhar a gravação, vou ver. Galerinha que compartilhou, não esquece de seguir seu Estejam podcast. sempre aqui nas quintas, né? Exato. Assistindo, que sempre eles vão Quinta é estar nós. trazendo pessoas Maravilhoso. que a gente vai... Exato. E Ter quinta-feira prazer que de vem, ouvir. vocês não sabem o que vai acontecer. É tudo no mistério, é tudo maravilhoso. Obrigada, Obrigada, viu? gente. Obrigada Beijo. a todos. Beijo. Deus abençoe a cada um de vocês. E Tchau, leiam, turma. leiam muito. Exato. E não esqueçam de incentivar os seus jovens a ler. Não desistam deles. Pelo Isso amor é de muito Deus, gente. importante. Bye.